Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sexta-feira, 7 de junho de 2024, fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é gravar reflexões que Deus tem colocado para mim, e eu não tenho tido vergonha, de registrar esses vídeos. Tenho certeza. A minha intenção é abençoar alguém que esteja precisando de uma palavra e me abençoar também, porque eu sou o primeiro a ouvir. Não quero tomar o tempo de vocês. Vamos lá, vamos orar. Hoje eu quero falar sobre o processo seletivo de Deus e o pé de jabuticaba. O André ficou doido. Processo seletivo de Deus e o pé de jabuticaba? Posso contar com vocês? 5 a 10 minutinhos? Vamos lá? Vamos começar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por esse dia e que a minha palavra seja cirúrgica na ação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, vamos lá. A mensagem que eu tenho hoje tem um público-alvo. Eu falei que é processo seletivo. Processo seletivo, ok, o assunto é esse, mas para quem, André? Para quem você está falando? Eu estou falando para você que não percebeu, mas nós vivemos um grande processo seletivo, ok? O nosso objetivo é sermos salvos, e ao longo do vídeo eu vou pautar em versículos, mas eu quero falar do público-alvo. Meu público-alvo é o seguinte: para você que nesse processo seletivo da salvação talvez esteja de bobeira, talvez você possa estar de bobeira, não está percebendo, igual aquele aluno que vai ter uma prova no final do ano, um concurso, e ele está de bobeira. Você que está com medo, público-alvo 2, aquela pessoa que sabe que terá a prova e está com medo. E para você que está estudando errado. Irmãos, toda vez que eu falo você, eu estou falando para mim, tá? Então você que está estudando errado. Então vamos lá, você que está de bobeira, você que está ansioso, com medo, será que eu vou passar? E você que está estudando errado. Esse é o público-alvo. Bom, eu já adiantei aqui que quando eu falo de processo seletivo, de que processo seletivo a gente está falando? Eu estou falando da salvação. Então, se você não tem fé, acha que o mundo se resume a acordar, pagar conta, pagar prestação e assistir o jogo do Flamengo, beleza. Eu estou falando aqui processo seletivo, salvação, acreditamos que Deus criou todas as coisas, tem muita coisa que a gente não entende, tem muita coisa que não dá para falar aqui, mas eu estou falando desse processo seletivo, isso para Sião, retornar para o nosso Criador. Vieste do pó, ao pó voltarás, mas nós temos o Espírito dentro de nós que o Senhor soprou, ok? Então, esse é o processo seletivo, ok. Vamos lá então. Minha filha participou do primeiro processo seletivo dela e serviu de um aprendizado muito grande. E eu estou nessa fase, eu pego coisas simples da vida, traduzo em mensagem. Tá? Tem gente que gosta de pregações muito mais complexas, outros extremamente mais simples. Eu tenho tido essa pegada. Coisas da vida, mensagem da palavra de Deus. Então o processo seletivo dela teve uma carta de recomendação. Na minha época eu não tive isso não, tá? Mas para determinados processos seletivos você precisa de uma carta de recomendação. E ela recebeu a carta de recomendação dela. Eu fiquei muito feliz com a carta de recomendação dela, que teve uma pessoa que tem gabarito, ou seja, numa carta de recomendação não é qualquer um que pode recomendar, é uma pessoa com título elevado, um cargo renomado, de experiência, que ele coloca o nome dele, ó, a aluna tal, é isso, eu sou isso, eu recomendo, ok? E eu falei na hora, vou falar sobre isso. Vou entrar na carta de recomendação, mas já adianto que tem a carta de interesse e tem o currículo. Mas vamos lá. Tópico 1, a carta de recomendação. Vamos à Bíblia?
A nossa carta de recomendação foi escrita com sangue, que fique bem registrado. Graças a Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você aí que está, digamos assim, com medo do processo seletivo, saiba que você tem uma carta de recomendação feita e escrita com sangue. Jesus Cristo morreu na cruz para o nosso perdão e a nossa salvação, ok? E o nosso Deus não está morto, não está de bobeira. Ele hoje está agindo na sua vida. Então, se você está num momento assim também de incerteza, insegurança, saiba, né, que Deus está vivo e agindo na sua vida hoje. Deus está vivo, é lógico, né? Ele é eterno, ele está ativo. Vamos à palavra de Deus. Vou ler rapidamente, ó. Em Isaías 53 tem: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Recomendação. Porque Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Recomendação. Teu Deus, nosso Deus te ama, seu Filho morreu na cruz por nós e ele está trabalhando por nós há muito tempo. Recomendação. Aqui em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Carta de recomendação. E aqui uma bela de uma carta de recomendação. Sabe o que esse nosso responsável pela nossa recomendação falou a meu respeito e a seu respeito? Olha o que ele ainda escreveu com sangue, hein? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, hora do recreio aqui, acabou. Tô brincando. Não sei se eu vou editar o vídeo não, mas vai com esse toque. Vou repetir a recomendação que foi escrita para você e para mim. Que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bela carta de recomendação. Fechando a carta de recomendação, eu lembro de 3 episódios. O pai do filho pródigo, o pastor que procurou a 100ª ovelha e a mulher que procurou a dracma perdida. Olha o tamanho da nossa carta de recomendação. O pai do filho pródigo, ele aceitou o filho de braços abertos com amor. É um amor que perdoa. Então, você aí que está de bobeira, saiba que você tem uma bela de uma carta de recomendação e que, né, Deus, eu quero registrar aqui o amor do pai do filho pródigo, o amor do pastor que deixou as 99 para achar a 100ª ovelha e a dedicação da mulher que foi buscar a dracma perdida, pequenininha, moedinha pequenininha, e ela foi atrás. Então, eu busquei aqui, irmãos, realçar a carta de recomendação que você tem, ok? Vamos agora para a carta de interesse. Não basta ter carta de recomendação. Você, para passar para determinados processos seletivos, tem que ter a carta de interesse. E nós também temos. Diria até que é a parte que cabe a nós. Deixei registrado aqui que a carta de recomendação, nós temos a melhor possível. Carta de interesse. Vamos lá? Aqui, ó. E se o meu povo, esse é um clássico, 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Carta de intenção. Salmos. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Carta de intenção. Davi escreveu: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Carta de intenção, de interesse. O próprio filho pródigo, ele teve a intenção de voltar.
O pai, pelo maior amor que ele tinha, ele não ia pegar o filho de onde estava. Carta de intenção. Agora, tem um versículo aqui que eu vou ler que já pega os que estão negando. Bodas do Cordeiro, uma parábola muito importante, é Mateus 22. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Ok? E termino aqui com o ladrão na cruz. Disse a Jesus, Lucas 23, 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, e aí? Nós estamos como aqueles que recusaram o convite para o casamento? Ou nós estamos, não, quero sim, eu vou nesse casamento. E agora, terminando, falei da carta de recomendação, falei da carta de intenção que a gente tem que todo dia, ou será que minha carta de intenção tá legal? Indo para o final do vídeo. E o currículo, André? E o currículo? A gente não precisa de currículo, né? Afinal de contas, se tem essa carta de recomendação e eu tenho a carta de interesse, não precisa de currículo. Precisa de currículo. Eu diria que o currículo, vamos lá, o currículo pode ser pequenininho, da nossa parte, mas o que tem nesse currículo? Eu vou deixar uma pergunta aqui. O que você colocaria se você fosse Deus e tivesse um processo seletivo? O que você ia colocar assim? Não, o currículo das pessoas tem que ter o quê? Para esse vídeo, dá um stop aí, pega um papel e fala assim: não, se eu fosse Deus, para entrar no meu céu, as pessoas teriam que... Eu anotei algumas coisinhas aqui. Primeiro, fé. Sem fé é impossível. Quem quer estar com a Bíblia afiada aí? Sem fé o justo viverá pela fé. Arrependimento, a mensagem básica. Todos nós somos pecadores, então todos nós precisamos de arrependimento. Então, imagina Deus pegando o nosso currículo. Não, José, não, ele tem fé, ele tem arrependimento. Santidade, humildade, verdade. O diabo é o pai da mentira, então a gente não pode ser mentiroso. Humildade, porque o diabo é orgulhoso, tentou tomar o lugar de Deus, então a pessoa orgulhosa lembra Satanás. Perseverança, mas antes de tudo, libertação. Nós precisamos de libertação. Então vamos ler alguns versículos? Vamos lá. Eu vou bem rápido agora. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Então, ânimo. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Ânimo. Sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ânimo e perseverança. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então isso aqui tem que estar no teu currículo. Se você está tentando entender as coisas de Deus no teu próprio entendimento, no processo seletivo talvez você fique de fora. Esse versículo aqui é maravilhoso. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Aqui eu consigo interpretar a vela acesa é a nossa conexão com Deus. E o lombo cingido é aquela pessoa que está com cinto, a calça não está frouxa, né? Ai, Senhor da glória, amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, passando aqui rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, existem coisas que nós temos que colocar, não são muitas aqui não. Humildade, verdade, arrependimento, ok? Lembrando que não pode ser da boca para fora, tá bom? Na bodas do Cordeiro que eu falei, todo mundo foi convidado, mas a veste tinha uma condição lá, o pessoal que faz casamento fala assim, não, traje, tem um traje, irmãos. E aqui, terminando a questão do currículo, o currículo tem uma parte de experiências. E essas, vamos supor, a pessoa está fazendo um currículo, não, eu sou formado na escola tal, mas eu já trabalhei na empresa tal, 5 anos, na empresa tal, 3 anos, depois eu fiquei 10 anos numa empresa, fiz curso no exterior, são experiências, ok? Que a pessoa coloca no currículo. E aqui tem Deuteronômio 8,
Diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te darem a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O nosso currículo tem esse componente, irmãos. Então talvez você esteja passando aí por uma luta, por uma prova. Saiba que faz parte da confecção desse nosso currículo. Terminando o vídeo. André, beleza? Eu estava aqui meio que de bobeira. Nem estava estudando direito para a prova, estava indo por um caminho. Agora eu entendi mais ou menos. Vou estudar mais e vou ficar menos ansioso. Termino o vídeo falando assim: como a gente consegue isso tudo? Não é palavrinha. Então eu queria... Está escrito assim, em Atos: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu peço desculpas, eu não peguei exatamente o versículo, mas se você digitar aí na internet: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos de libertação, de entendimento. Então por isso a gente tem que abrir a nossa boca e falar assim: Pai, não estou entendendo nada, mas eu creio, me ajude a entender. E o Espírito Santo vem, conforme está escrito em João 14:26, ele nos ensina, nos explica e nos faz lembrar. Vou terminar com o caso do pé de jabuticaba. Eu falei que o título é Processo Seletivo e o pé de jabuticaba. Ai, Senhor, vamos lá. Foi uma coisa tão tremenda que eu consiga traduzir em palavras. Eu trabalho numa empresa de aço e eu estava no meio da oficina aqui, aço, limalha, e uma pessoa que eu tenho muito respeito e consideração, que é o nosso encarregado, Jorge Ricardo, vulgo Macarrão. Ele falou assim, no meio daquela situação, faz aquilo, isso, aquilo. Ele: André, você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu assustei assim: você está sentindo o cheiro do pé de jabuticaba? Caramba, pé de jabuticaba. O pé de jabuticaba estava a 70 metros de onde nós estávamos. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, Jorge, pô, que sensibilidade, hein? Pô, maneiro, não estou sentindo não, mas e tal. Até falei, é verdade, mas não... E aquilo me marcou. Depois eu cheguei perto do pé de jabuticaba, a uns 2 metros, não senti o cheiro do pé de jabuticaba, mas quando eu encostei no pé de jabuticaba, eu senti o cheiro do pé de jabuticaba. Um cheiro amadeirado, um cheiro gostoso, para quem gosta de perfume. Isso me marcou. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Às vezes, para sentir o cheiro de Deus, né? A Bíblia fala abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, mas o cheiro foi a primeira vez. Eu estou trazendo aqui, que a gente possa sentir o cheiro de Deus, que a gente possa às vezes estar no meio de uma situação que a gente não está entendendo nada, no meio do aço, limalha, e a gente está sentindo, olha o cheiro, não do pé de jabuticaba, mas o cheiro de Deus. É isso aí, irmãos. Era isso que eu queria passar para vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque eu acredito que eu consegui passar a mensagem de que nós vivemos um grande processo seletivo para a gente não perder o nosso foco com as coisas da vida. Nós temos uma missão, que é voltar para Ti, viver a eternidade ao Teu lado. Eu sei que graças à Tua carta de recomendação é tudo, o Senhor já fez tudo que poderia fazer por nós. Nós precisamos ter o nosso interesse diário e nós, Pai, pedimos que o Senhor possa nos libertar para que nós possamos escrever o nosso currículo com as nossas competências básicas de verdade, humildade, arrependimento, fé, que a gente consiga ter vitórias e êxitos nas provas que o Senhor vem a colocar para nós e que nós consigamos sempre sentir o cheiro, não apenas do pé de jabuticaba, mas do Teu Espírito, o perfume de Cristo. Muito obrigado e que Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Ósculo Santo, um fim de semana abençoado.